Vamos chamar para a mesa redonda. Antes de tudo, preciso um lembrete aqui. Pessoal, Moica, que estava escalado para estar aqui falando com a gente, não vai conseguir participar por problemas técnicos. Tudo é problema técnico, certo? Então a gente mantém problemas técnicos. Mas a gente fica devendo, quem sabe a gente faz uma palestra depois com a participação dele, ok? Então bora lá. Eu vou falar a bio aqui das 3 pessoas para poder chamar elas aqui para a gente poder começar essa mesa redonda. Felipe Malafaia, professor durante 10 anos. Esses 10 anos entregam, e é bom não colocar essas coisas assim. É especialista em design de interação e atua nos campos de design, narrativa, jogos, tecnologia e inovação. É co-criador do Mundo Medonho, amante de terror, da cultura e do poder das boas histórias. Adoro terror, a gente precisa falar mais. Vou chamar aqui também Elda Barros, pesquisadora sobre neurodesign e realidades mediadas por computadores. Atualmente coordena o mestrado profissional da César School, eu indico, onde atua como docente e também onde atua como docente na graduação de design. É consultora de qualificação no César, atuando na área de desenvolvimento e operações com foco em UX Design. Doutora em Design pela UFPE e Head do LIGA, Laboratório de Inovação e Geração de Artefatos. Tá ligado que todo mundo gosta de uma sigla, né? LIGA. E vou chamar também nada mais, nada menos do que Mabuse. Ele precisa de uma bio? Não, né, gente? Mas eu vou fazer uma bio, peraí. Consultor em Design no César e professor de Filosofia do Design no mestrado do programa do mestrado profissional em Design da César School. Mestre em Design pelo PPG Design da UFPE, onde cursa o doutorado. Tem trabalhado desde 1990 com colaboração, comportamentos emergentes e remix de várias linguagens nas áreas de artes visuais, design, música e filosofia. Nos últimos anos tem mergulhado nas transformações nas pessoas humanas e não humanas, que se dão por meio do design, bem como no entendimento do seu potencial emancipador, do vivo e do não vivo. Profundo isso, né? Mabuse, Elda e Felipe, bora conversar? Boa noite. Todo mundo está ouvindo direito? Aí é mais difícil, assim, na verdade. Eu queria agradecer esse convite, né, de participar aqui dessa mesa com gente tão querida aqui nesse momento. Falar que é a primeira vez, desde a pandemia, que estou aqui, no momento presencial. Então, vamos ver como é que essa coisa se desenrola, né? E eu tenho aqui uma fila das coisas que a gente resolveu tratar aqui. E aí, eu queria propor para a Elda, e eu até queria agradecer a Petra, que ela fez esse favor de realmente dar essa introdução de todo mundo, então significa que a gente pode ir direto para os finalmente mesmo, né? E aí, eu queria propor uma dinâmica que a gente conversou anteriormente. Inclusive, originalmente, a gente teria também Moica aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu, por problemas técnicos, ter Moica aqui junto com a gente, mas eu acho que essa conversa vai ser bastante interessante já entre nós aqui. E a dinâmica é o seguinte, vamos encarar essa mesa realmente como um bate-papo, certo? Então, não vai ser esse modelo de um seminário onde tem um momento de falas e depois uma abertura para perguntas. Não, assim, a minha proposta é, na verdade, a gente ter uma pergunta inicial só para dar uma esquentada. E, assim, quem quiser já começar a levantar questões em cima disso,
já pode levantar a mão e se a coisa ficar caótica, a gente já vê como é que desenrola, certo? A grande questão aqui, eu acho que a gente pode, para começar, pensar do que é que se trata esse tema que a gente trouxe, né? O título da mesa tá aqui, realidade virtual, metaverso, e o real aí com esse R maiúsculo, que não é o real lá de Fernando Henrique Cardoso, que a gente usa até hoje e tudo mais. Eu estava conversando com Helder que, em certa medida, eu acho que essas apresentações, a minha em especial, em algum momento, eu acho que está ficando meio pedante, eu acho que eu queria reduzir um pouco o peso dele. E talvez o tal do real com R maiúsculo também seja uma coisa meio pedante, que eu botei no título e depois me arrependi. Mas a lógica aqui é a seguinte: tem se falado muito sobre metaverso ultimamente. Inclusive, depois que a gente pega e propõe uma mesa dessa, é uma maldição, né? Porque você começa a ver metaverso em absolutamente todo canto. Além de realmente você ver em todo canto, porque está se falando demais, a partir do momento que você propõe um negócio, aí ferrou. Você recebe propaganda do Bradesco falando de alguma coisa lá de metaverso, que eu não entendi absolutamente nada do que aquilo significa, o que é que tem de metaverso daquele negócio. Você recebe propaganda do Itaú Cultural falando de um edital de arte e tecnologia usando metaverso, tudo, que é uma coisa que pode ser interessante. E você vê culto evangélico que está rolando no metaverso. Não, é assim. E, ao mesmo tempo, o que moveu a gente para trazer essa discussão é que a história mesmo de alguma concepção que está por trás do metaverso está relacionada a uma realidade virtual que assim, para mim é um negócio que remete, pelo menos, desde os anos 90, né? Quando a gente tinha lá o HTML começou a ser desenvolvido, você tinha uma linguagem em paralelo praticamente chamada VRML, que era para uma linguagem de marcação de texto para realidade virtual. Você teve um monte de tentativas de criação de universos paralelos dentro de games ou fora de games. Você tem o Second Life, que foi, em vários momentos, teve essa... É como se a gente estivesse vendo essas coisas de novo. Então, qual é a grande... Por um lado, eu acho que a discussão aqui é qual é a grande diferença do que está acontecendo hoje. E, por outro, esse real com R maiúsculo é assim. Esse real que assim, é muito maior do que o que a gente consegue até perceber. Esse real com R maiúsculo é o que quando a gente tem uma crise climática e as coisas acontecem e batem na gente num nível muito maior do que a gente consegue se esconder desse real nas bolhas de internet e tudo mais. Qual é a relação que vai acontecer com isso? Eu acho que são algumas dessas considerações que a gente propôs fazer aqui. Aí, a primeira pergunta básica, só para a gente dar uma esquentada, que eu já falei demais, e eu vou passar primeiro essa para a Helder, é assim, o que é que para você é esse metaverso que a gente vai discutir aqui agora? Gente, eu vou começar contando uma história que começou em 2014, quando o Mark Zuckerberg comprou uma empresa chamada Oculus. A Oculus foi a primeira empresa que desenvolveu um bom óculos de realidade virtual imersiva. Essa venda, em 2014, custou a bagatela de 2 bilhões de dólares. Bilhões, certo? Sendo que 400 milhões em dinheiro e o restante em ações do Facebook. 8 anos se passaram e a gente não encontrou nenhum uso, digamos, amplificado, um uso realmente em larga escala da realidade virtual. Não obstante a isso, Facebook, em 2021, eu acho, né, troca o seu nome de Facebook para Meta.
e lança esse conceito do metaverso com muita vontade de dizer que amido de milha maisena, né, gente? E aí veio essa leitura de que o metaverso é você criar uma interação dentro de um contexto de realidade virtual imersiva. Veio essa ideia muito casada, muito colada do uso dessas duas coisas. E da onde vem esse contexto todo? Esse contexto ele vem de um cenário de futuro que compõe, sim, uma presença expandida, uma nova realidade de interação com artefatos digitais. E aí, nesse contexto, surgiu aquela terminologia do phygital, né? Que assim, gente, vamos combinar, né? Que a crise é estética, né? Porque phygital, a crise é estética. Mas aí, antes de chegar nesse cenário de futuro, eu queria falar um pouquinho da realidade virtual, certo? A gente pensar que hoje a gente vai ter uma interação dessa natureza, vai pegar pessoas, vai colocar no ambiente imersivo por longos períodos, trabalhando, se relacionando de qualquer forma que seja, é absolutamente um crime, certo? Existem questões do uso da tecnologia que não se resolveram, certo? A primeira delas é uma que a gente pode chamar de uma divergência cérebro-vestibular. Vocês sabem aquela história quando a gente lê no ônibus? O que acontece quando você está no ônibus, né? Seu sistema vestibular está dizendo que você está em movimento, seu sistema visual diz que você está parado. Isso causa o quê? Enjoo, vertigem, né? Tontura, em algumas pessoas a visão dupla. A mesma coisa acontece no contexto virtual, imersivo, sendo que ele é o contrário. Seu sistema visual diz que você pode estar em movimento, seu sistema vestibular diz que você está parado. Quem já teve alguma experiência com uma montanha-russa, aquela demo da montanha-russa do mesmo Oculus Rift, do DK2, antes da Oculus lançar essa versão comercial que está rolando agora, quer dizer, já vieram outras versões, né? Mas a primeira versão comercial do Oculus, eu vi pessoas tirarem óculos desesperadas, tamanho desconforto que tinha. Então, existe esse desconforto. Existe uma questão de que determinados comportamentos de leis da física não se resolvem bem em realidade virtual. Então, principalmente colisão, gravidade, orientação espacial, são coisas que são muito difíceis em imersão, certo? E aí os sistemas terminam bugando absurdamente. Então, quem dirá você trabalhar com o desenvolvimento de uma interface visual num ambiente virtual imersivo. É muito desconexa essa ideia. E, por último, a falta de feedback, certo? Por quê? No contexto virtual, o principal feedback, que é o sensorial de fato. Você sentir que você está tocando objetos virtuais é uma coisa que, enfim, tem algumas luvas começando a surgir agora, alguns equipamentos que são caros, difíceis de usar, enfim, transformam a pessoa em alguém cheio de equipamentos para poder ter algum feedback do que está acontecendo ali. Basicamente, a gente fica o tempo inteiro pegando o ar, né? Quem interage com realidade virtual sabe disso. Bom, então, dito isso, né? Vamos combinar aqui, você pegar alguém e dizer que essa pessoa vai trabalhar, vai se relacionar, vai se divertir e vai ser tudo bem, é uma loucura, certo? Dito isso, vamos lá. Qual é o cenário de futuro, então, que é real e que alimenta tudo isso? Quando a gente vai para os relatórios, em especial dos IFTF, né, do Institute for the Future, eles falam em duas coisas que são muito importantes. Primeiro, é a hiperconectividade, que é o que a gente está vivendo e vai começar a viver cada vez mais, certo? E a outra é a presença expandida. Então, o que é esse conceito? Presença é um conceito que vem da realidade virtual, que é a sensação de que você está lá. E que cada vez mais, nesse cenário da gente interagir com esses artefatos, que são artefatos digitais, cada vez mais a gente vai ter essa percepção de realidade, de que aquilo realmente é algo concreto, aquilo faz parte da experiência. Até porque a experiência realmente ela envolve afetividade, ela envolve emoção, ela envolve memória, ela envolve coisas que são subjetivas ao ponto de transformar essa interação com algo virtual, algo verdadeiro, certo? E isso não vem com a realidade virtual de uma forma isolada. O primeiro ponto é que a gente precisa extrapolar esse conceito da realidade virtual para um conceito um pouco mais amplo, que é de realidades mediadas por computadores,
que aí entra realidade virtual, imersiva ou não imersiva, realidade aumentada, realidade mista, e até novos conceitos disso, né? Talvez até esse conceito um pouco hackeado, da gente começar a pensar que essas realidades mediadas por computadores estarão em outros cenários que a gente ainda nem conhece, né? A gente ainda não está na nossa rotina de fato. Bom, para que isso aconteça, essas realidades mediadas por computadores, elas vêm muito apoiadas com IA, com IoT. No que elas trazem em IoT, a gente precisa começar a pensar no contexto de interfaces ubíquas, né? Nesse mundo hiperconectado de algo que vem realmente desses espaços para a gente, interfaces que até a forma como a gente entende usabilidade hoje não consegue alimentar bem, e nos traz alguns problemas que a gente também ainda não resolveu. 2 em especial, privacidade e segurança, certo? Privacidade porque, enfim, a gente cada vez mais vai ter esses dados aí expostos, expandidos, e segurança porque a gente não está discutindo onde é que esses dados coletados em contextos de metaverso, onde eles estarão, que computação em nuvem vai ser essa que vai alimentar esse tipo de sistema. Então, a gente precisa discutir muito isso. Precisa discutir num cenário de que tecnologias historicamente são racistas, misóginas, sexistas, e a sociedade igualmente é racista, misógina, sexista, e a gente já vê acontecendo inúmeros casos de assédio nesses contextos de realidade virtual imersiva, né? Então, a gente já tem muito isso. Então, e somado a isso vem a questão do design em si, certo? Basicamente, uma coisa precisa estar muito na nosso pensamento daqui para frente. Essa presença expandida, né, ela vai trazer uma demanda cognitiva que a gente ainda não está preparado para supor, para suportar, de fato. A gente viveu esse período da pandemia e o simples fato de a gente estar conectado no Zoom e no Meet o dia inteiro trouxe sobrecarga para todo mundo, né? E como é que vai ser isso nesse futuro? A gente precisa começar a discutir dentro da UX carga mental dessa tarefa, que é uma coisa que normalmente a gente não visualiza muito, né? E aí as pesquisas com neurodesign, acho que teve uma palestra hoje nesse sentido, serão cada vez mais necessárias, cada vez mais importantes, para que a gente consiga realmente entender essas demandas da cognição de fato e pensar que experiências são essas que o nosso usuário vai ter, né? Aí, desculpa, Thaís, falei usuário, não foi que essas pessoas vão ter. Ontem a gente falou, não falar no usuário, são pessoas, né? Esse contexto que as pessoas vão ter, né? Então, a gente precisa realmente discutir isso, mas eu já falei muito. Tem mais coisa, mas eu vou segurar um pouquinho. Opa, agora. Meio complicado falar um pouquinho depois, né? De 2 pessoas assim. Me veio duvidar do meu ensino fundamental. Essa discussão do metaverso e do seu futuro, ela vem ganhando uma força acima do normal desde o Facebook. E eu acho que é importante a gente lembrar de por que, enquanto designers, a gente tem que falar e discutir sobre o metaverso. O metaverso ele se apresenta como um novo terceiro espaço, né? Lembrando os espaços que a gente tem enquanto indivíduo, o primeiro espaço é a nossa família, né? O segundo espaço vai ser ali o trabalho ou a escola. E o terceiro espaço vai ser aquele terceiro lugar onde a gente vai construir nossas relações e nossas novas ideias e vai debater o que resta depois de todos os outros 2. E a internet, ela já é esse terceiro espaço, e o metaverso, como o Edu bem colocou, é uma nova forma de interagir com essa nova construção que a gente tem. E o mercado, ele faz muita questão, e quando eu digo mercado, eu quero dizer grandes empresas, principalmente fintechs, eles estão muito interessados em simplificar o que é o metaverso e todos esses problemas que Elda trouxe aí, essas barreiras e dificuldades, né? Mabuse falou que recebeu a notificação do Bradesco sobre o metaverso. E eu também recebi. E era algo como, invista em metaverso agora. Eu falei, investir em quê?
que é que tu tá falando quando diz investir em metaverso? Não tem nada mais vazio do que falar invista em metaverso, sabe? Porque você tá colocando dinheiro em quê, necessariamente? Ele não deixa claro, ele só diz que é muito rentável. Metaverso é a palavra do momento, a onda do verão, sabe? E essa onda do verão vem junto com blockchain, vem junto com NFT, vem junto com várias outras palavras que são muito complexas, que também trazem emaranhados de barreiras tecnológicas e sociais. E a gente, enquanto pessoas que estamos pensando em futuros, pensando em novos mundos, temos esse papel de tomar a rédea dessa produção, sabe? Desse novo momento. A gente está falando de um novo real. Qual é esse real que a gente vai querer criar? A gente vai querer guiar ele para onde, sabe? Então, por mais que a gente tenha palavras difíceis, alguma coisa de vestibular, já passou, isso aí eu nem sei qual foi, mas é muito bonita a palavra, parabéns. Diversas dessas dificuldades ainda são completamente esquecidas, porque as pessoas nem sequer entendem o que é metaverso. Acho que a grande maioria das pessoas não tem a noção do que significa estar em um metaverso. Meu pai veio perguntar pra mim o que era metaverso. Ele falou, é um lugar online que dá pra fazer amigo. Eu falei, tudo da internet é isso. Absolutamente qualquer lugar você vai fazer amigos. Menos o Twitter. Lá, de fato, você... Outro rolê. Ali não... Melhor evitar, né? Então fica a dica. E o que é que a gente quer construir desse metaverso, então? A gente olha para ele, a gente vê relações cada vez mais complexas, limitadas não somente pelo potencial que a gente vai ter econômico da pessoa comprar um óculos, que não é barato, de ter um computador que vai conseguir rodar isso, de ter uma conexão de internet que vai conseguir rodar isso. A gente está criando um metaverso que ele vai ser inclusivo de alguma maneira quando a gente está pensando nisso? Ou ele vai ser simplesmente mais uma coisinha bonitinha que a gente vai ter 5, 6 pessoas utilizando muito feliz e virando manchete, sabe? E aí o que mais tem agora é manchete. Nossa, investimentos no metaverso superam 500 milhões de dólares no primeiro semestre. Legal. Alguém aqui está participando de alguma coisa de metaverso? Alguém aqui tem um óculos em casa e quando chega do trabalho fica, meu Deus, que irado. Vou ver meus amiguinhos agora aqui. Bota o óculos e vai passar mais 4 horas? Não, ainda não tá lá. A gente faz isso sem óculos. Sem óculos eu conheço vários rostos daqui que abre o League of Legends e vai passar a madrugada inteira jogando, que vai fazer qualquer coisa nesse sentido. Disso aí, passar para ser o meu trabalho, de eu acordar de 8 da manhã e pensar, é isso. Vou sentar na minha cadeirinha, me conectar a mais 14 fios diferentes, não ver mais nada real na minha frente, ficar aqui até meio-dia, é um salto muito grande. Que a gente não sabe exatamente como vai funcionar, mas a gente sabe que as poucas experiências que a gente teve não foram das melhores, né? Acho que a Elda compartilhou com a gente uma matéria sobre um experimento que rolou, né, do pessoal trabalhar, e o resultado foi desastroso. Todo mundo falou, não quero isso pra minha vida nunca mais, sabe? Eu não quero trabalhar no metaverso. Eu não quero ter que acordar todo dia e ver polígonos feios na minha frente. Já basta ver pessoa feia na minha frente. Eu vou ter que ver polígono feio agora? Qual é o salto que o metaverso vai trazer, sabe? Gente, desculpa pela terminologia da história. Minha primeira formação é em saúde, certo? E aí tem Marcelo Caminha aqui, que me entende, né, Marcelo? Marcelo também saiu da fisioterapia, foi pro design, então me entende. Aí isso é deformação profissional mesmo, gente, desculpa. Saiu e é tão natural que... Não, foi bonito. Foi bonito, foi tá massa. bom, mas desculpa. Foi. Antes de abrir para as perguntas, aí eu só queria fazer umas considerações bem rápidas, assim. Eu entendo que isso tudo que a gente está falando de uma aplicação contemporânea, imediata, de algo que é pura especulação, né? E, assim, é especulação porque é a mesma lógica do mercado financeiro, é aquela coisa... a gente está falando de pura especulação, não é outra coisa. Que nem especulação financeira, aquela coisa toda. Que nem a NFT, tudo mais. Na verdade, uma outra abordagem é pensar que nem uma matéria, acho que foi um post de Silvio Meira, assim, não, mas o que a gente está vendo é a pré-história do que vai ser o metaverso no futuro.
Mas meu questionamento, que eu deixo só como um questionamento para a gente abrir perguntas aqui. Será que a gente não está vendo, na verdade, porque as coisas, como a gente está falando que é especulação, né? A gente está vendo um idealismo, né? Tipo, eu tenho uma definição, uma ideia que eu acho que é brilhante, maravilhosa, e só porque eu acho que é brilhante, maravilhosa, e eu sou um bilionário, ela vai acontecer, né? Não, porque não é assim que as coisas acontecem. As coisas só acontecem porque existem dados materiais que fazem com que as coisas acontecem assim. Depois é que as pessoas pensam ideias maravilhosas em cima do que é dado e que as coisas acontecem. Então, eu acho que começa por aí a grande questão. A gente pode estar vendo realmente mais uma... E eu, em cima disso, vocês veem que eu sou muito cético quanto a esse negócio todo. Inclusive, eu acho que quando eu citei, eu queria reforçar isso, quando eu citei a experiência lá dessas experiências que eu falei de metaverso, eu acho que a mais promissora, a que talvez seja a mais relevante, é a da experiência lá dos evangélicos, viu? É sério, porque assim, eles estão entendendo que isso pode ser um instrumento para um uso de algum tipo de transcendência, de experiência religiosa, espiritual, seja o que você for falar. Tudo bem, a aplicação foi péssima, porque parece, como tudo hoje nesse metaverso, parece aqueles bonequinhos do Wii, né? Aquele Wii que é muito pobre. Mas se você dá um passo além e para de tentar mimetizar, tentar imitar o seu ambiente físico e pensa em algo que transcenda isso, que seja, então talvez seja algo bem interessante. Perguntas para a gente começar essa. Aqui. Eu acho que é aquela coisa, né? Fala teu nome e... Olá, meu nome é Rafael, eu sou aluno do mestrado agora de design. E aí, desde a hora que eu sentei aqui, a minha curiosidade já é uma coisa antiga e eu acho muito interessante e até maravilhoso vocês falarem assim, tipo, não entendi, né, o que eles estavam falando de metaverso, porque achei interessante Mabuse falar que parece que a gente está repetindo uma coisa que a gente viu. Então, quando a gente viu assim, abriu o primeiro escritório de advocacia no metaverso. E aí a palavra metaverso, que é uma coisa que a gente está usando muito mais hoje do que antes, me fez também, nesse momento, pensar assim, tipo, pô, eu já vi isso antes. Porque será que deu errado? Foi uma coisa que não funcionou? Ou foi mal feito? Ou deixou de ser moda? Então, sei lá, no Second Life, etc. E a minha pergunta era assim, onde começa o metaverso? Porque desde que a gente se juntava para jogar na Lan House CS, Counter-Strike, ou hoje meus filhos jogam Roblox, e aí eu queria tentar fazer essa pergunta, assim, essa provocação de tipo assim, aonde começa o metaverso? Porque eu acabei de dizer aqui para Edith que para mim o metaverso é Avatar, no filme. E aí fora disso é groselha. Eu tô querendo ver se a gente vai chegar lá ou não, entendeu? Eu acho que o metaverso é muito mais um ambiente físico, certo? Com uma informação digital que a gente não conhece ainda. Eu vi recentemente um filme chamado Anon. Vocês já viram esse filme? E ele é um policial e todas as pessoas que passam por ele vê todos os dados daquelas pessoas, certo? E se uma pessoa morre, por exemplo, eles conseguem resgatar a última memória e ele, como policial, consegue ver tudo. Lógico, é um filme, certo? Mas todos esses filmes eles são baseados em cenários, por mais que seja uma ficção, tem alguma visão de futuro ali dentro, que é justamente essa visão da invasão da privacidade, né, através dos dados. Isso é muito mais um conceito de um metaverso do que você entrar numa história da realidade virtual imersiva, certo? Que, na minha concepção, é claramente vendida
pela meta, né? Que até brinquei, assim, é muita vontade de transformar amido de milho em maisena. E é isso, né? A gente achar que o metaverso é você pegar a experiência, você não alterar o físico, e você querer, né, digamos, transformar ou virar tudo isso pro virtual, é uma visão muito pobre do que é o metaverso. Então, metaverso é algo da gente ter interações que a gente ainda não conhece. Né? E aí, quando a gente, mais uma vez, quando a gente vai para os relatórios do FTF, eles falam muito sobre isso. E aí, em algum momento, envolve realidades mediadas por computadores, com a tendência de ser muito mais uma realidade mista ou aumentada do que ser a realidade virtual de fato, certo? Mas, digamos assim, da gente ter camadas virtuais ou digitais dentro desse físico hoje. E isso realmente a gente precisa discutir, mais uma vez, questões de segurança e questões de privacidade, porque é algo que a gente vai ter muito fortemente. Eu me lembro, recentemente, o Mabus estava revoltado com a história das câmeras de reconhecimento facial. A gente estava conversando no grupo, né? Acho que foi Moica que estava falando, que ele viu alguma coisa de uma experiência que você entrava numa loja, pegava o que você queria e ia embora. O sistema reconhecia a sua face, já sabia seus dados financeiros, lançava aquilo no seu cartão e, enfim, o pagamento era feito automaticamente, você entrava, saía e sua compra estava feita. Num lugar que não tinha absolutamente nenhum vendedor, ninguém fiscalizando. Então, quando eu penso em metaverso, né, é isso. E acho que esse nome é bem inapropriado, na verdade, mas, assim, prefiro substituir por esse conceito de um futuro hiperconectado, e dessa história da presença expandida, que é você ter, digamos assim, uma livre circulação entre esses sistemas que são computacionais e a sua realidade física, e a gente não perceber mais essa interface. Ela ser tão natural para a gente que a gente não perceba mais isso. E aí tem um trabalho de design muito forte nos próximos anos, da gente entender que interfaces serão essas, né? Aí, mais uma vez, o contexto ubiquo vai estar muito forte, porque a gente não vai ter mais uma tela intermediando isso, tudo é a nossa interface, na verdade. E talvez até o nosso entendimento de usabilidade hoje, ele não comporte isso. Né? Que a gente ainda está muito ali lá em Nielsen, né? Feito para web design. Enfim, já isso nem vai conseguir mais nos dar suporte. Mas é isso, acho que falar metaverso é muita forçação do Facebook, sabe? E muito porque existiu um investimento em 2014 fortíssimo que não, até hoje, não se... Enfim, absolutamente não colou. Não colou, a gente não tem. E eu digo assim, eu gosto da realidade virtual, estudei no doutorado, foi tema de 5 anos de pesquisa, mas a gente não tem hoje um uso que diga assim, impactou a vida das pessoas. E tem mais um detalhe que Malafaia falou. O custo da realidade virtual é muito alto, especialmente a imersiva, né? Porque não é só... Os óculos baratearam muito. Baratearam, assim, deve estar uns R$4.000 hoje, eu acho. Mais ou menos isso. Mas barateou tá pra ela, né? Pra ela. Barateou, cobra dela. certo? Desculpa, gente. Me exaltei aqui. Mas não é só isso, certo? Porque antes, tipo, a primeira vez que saiu... Como é que é aquele de realidade aumentada da Microsoft? HoloLens. O HoloLens era R$30.000. Sim. Era uma coisa assim, tipo, uma coisa de você ter um artefato de laboratório. Hoje, né, eu encontrei, estava aqui com um recém-formado aqui, falou, eu comprei um óculos para mim. Uma coisa que você junta seu dinheiro. Mas não é só o óculos, você tem que ter, como o Malafaia falou, é o óculos, é o computador, é a rede, é não sei o quê, enfim, isso vai para uns 15, R$20.000. E aí, além da tecnologia ser racista, misógina, sexista, ainda passa a ter um gap social gigantesco, né? Mais uma vez, tecnologia para para pouquíssimas pessoas. Bom, eu vou intercalar. Claro. Só aí fechar com outra coisa. E além de tudo, só faz sentido para o Meta se ganhar escala. Então, não tem condições materiais disso se realizar nunca. Porque a ideia é nunca mesmo. Porque a ideia, e aí eu quero dizer isso de boa, quem estiver achando que... Eu acho que uma abordagem a gente faz as coisas em metaverso agora
para ganhar dinheiro agora em cima de gente que pagar por isso, entendeu? Assim, trouxa, basicamente. Assim. Sendo bem honesto, sendo bem honesto. Mas assim, se a gente quiser ser pesquisador sério, não faz o menor sentido, porque não vai escalar. A ideia da Meta é ter um WhatsApp do metaverso. Isso não faz sentido. Não faz sentido. A realidade da gente é a seguinte: as pesquisas hoje em dia para presidente, né, para voto para presidente, a diferença que tem da pesquisa presencial para a pesquisa por telefone é gigantesca. Por que é gigantesca? Já que todo mundo praticamente tem telefone no Brasil. Porque os hábitos de uso de telefone das classes C e D são completamente diferentes. Porque você não pode atender o telefone de trabalho. Então, assim, você não precisa ir numa tecnologia que nem metaverso. A gente está falando de uma das tecnologias mais democratizadas, vamos dizer assim, que tem o WhatsApp, que é a grande referência dessa galera. Não funciona, não é por aí. Agora, o Mark Zuckerberg, ele conseguiu reunir em um conceito de metaverso todos os produtos dele, né? Então, assim, design for evil, né? No final da história, mais ou menos isso. Eu gostei muito que a gente podia trocar essa entrevista como indiretas para bilionários. Não vai dar certo. Legal, bacana, sempre bom. Ó, eu vou fazer uma pergunta online e depois a gente volta para a pergunta presencial e online. Então, aqui, ó, o Alessandro Amarante. Queria que vocês comentassem o lado da proposta do metaverso voltado para entretenimento, como poder assistir um jogo como se estivesse no estádio. O metaverso e toda a realidade virtual enquanto entretenimento, ele também vai ter uma barreira de você assistir o YouTube na sua casa, certo? Ele vai ser diferente no sentido de que você pode compartilhar o espaço virtual com seus amigos. O Fortnite, ele tem uma presença muito forte com shows, né? Então o Emicida fez um show no Fortnite. E aí juntou uma galera para assistir. Acho que a Ariana Grande também fez um show lá. E alguns outros músicos famosos que eu não conheço. Mas são famosos, eu garanto. Então, existe um apelo de você conseguir se juntar com seus amiguinhos e viver uma experiência virtual gamificada, mas que isso de fato não está atrelado a metaverso, certo? A gente falou de Counter-Strike de 99 ali, 2000. Eu lembro de juntar com os meus amigos depois da escola para jogar online e estudar para a prova em 2003. Essas experiências não estão necessariamente atreladas ao metaverso e não vão ser unicamente funcionais lá. A experiência do metaverso, da maneira como ela é vendida hoje, principalmente, ela não de fato agrega nada que você vá conseguir convencer uma pessoa a comprar todo o equipamento, como a gente está falando. Então, vão existir propostas? Vão. Vai ter lá o Brasileirão no metaverso incrível para você ver num quadradinho na sua frente com o seu óculos. Não vai ser de maneira nenhuma uma coisa que você vai ter uma experiência única por conta disso. Vai ser uma telinha de YouTube dentro de um óculos de realidade virtual, sabe? Mas tem gente para isso. Tem gente que vai fazer isso aí, tem early adopter que vai adorar poder falar isso pros amigos e falar, vem aqui para casa, vai ser incrível. Pessoinha com óculos e todo mundo ao redor dele só olhando e falando, vai ser incrível, vai. Irado, irmão, parabéns. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Vocês falando aí, não agrega nada ou se eles vão conseguir fazer. Eu acho que a única coisa que o metaverso tem é o status, pô. Só entra quem pode pagar. E o NFT prova isso, assim. Quem tem um NFT mais caro é que é legal, né? Acho que é só isso. Acho que é um elemento. Aí só concluindo uma coisa em cima disso aqui, e um dos pilares dessa história toda é a divisão corpo-mente, certo? Então, isso só faz sentido se você acha que o corpo é algo separado da mente e que a sua experiência depende da sua mente, certo? Isso aí não resiste a você pensar em um carnaval, certo? O entretenimento é você estar lá, corpo e mente, que é tudo uma coisa só naquele momento. Você estar no show é você estar com o corpo, mente no show.
não se compara e não vai se comparar nunca a experiência. Por mais que bote roupa, que vai apertar, fazer passar calor, tomar cerveja quente, tudo. Deixa eu só fazer um complemento também. É que, veja, de tudo que a gente pode falar dessa experiência imersiva, você estar nesse contexto de assistir uma partida de futebol, assistir um show, é a parte mais fácil de resolver. Você está ali em primeira pessoa, certo? Você está vendo o ambiente. Não precisa nem ter um avatar. Que, olha, o simples fato de eu estar aqui sentada, você criar um avatar para eu ver o que eu vejo do meu corpo, é muito difícil, né? Quem trabalha aqui com modelagem, com animação, sabe disso. Então, essa coisa de você estar lá, não precisa nem do avatar, é a parte mais fácil que tem, certo? Digamos assim, é algo que a realidade virtual consegue razoavelmente entregar. Então, talvez por isso as questões de mídia estejam sendo tão incentivadas também propositadamente, né? Nada é o acaso, né, gente? Nada. Pergunta presencial. Oi, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Pablo. Eu fico pensando muito na questão da Matrix, né? Eu acho que o pessoal fica muito viajando, achando que o metaverso vai ser que nem colocar o tubozinho atrás da nossa cabeça e a gente vai ficar num mundo perfeito, onde tudo está alinhado e tudo está bonito, sendo que na realidade está tudo uma bosta, né? Talvez, eu acho que é mais uma fuga, entendeu? Da realidade daqui, entendeu? O pessoal tá falando de realidade, qual é a realidade que você tá querendo buscar? É enfrentar os problemas que a gente tá enfrentando hoje, e aí você tá querendo buscar como uma pessoa que, enfim, né, tem uma ideia brilhante de fazer um metaverso, né, um milionário aí e tal, né? Para vender para as pessoas e as pessoas irem para outro lugar achando que tudo é perfeito, enfim, né? E aí eu penso muito na questão da Matrix e também eu lembro que no Black Mirror, né, que é uma série muito legal, ele sempre pega nesse lado pessimista da coisa, né, de como a tecnologia, quando você aplica ela de maneira relativamente, sei lá, inadequada, né, pode dar muita merda. Enfim, só para trazer essa questão da realidade, né, que realidade estamos falando, né, de qual a gente está querendo fugir. Enfim. Posso começar? Eu fiquei um pouco chocada, assim. Eu fico muito chocada toda vez com a falta de imaginatividade dos bilionários, né? Porque Platão, a caverna, Grécia Antiga. E, assim, reforçando essa divisão entre corpo e mente que já, né? É comprovadamente uma visão muito limitada da coisa, essa divisão, esse cartesianismo, e aí tem, né, um monte de leituras que a gente pode fazer do absurdo que é isso, mas é isso, assim, e esse escapismo da realidade, né, vamos para um foguete, vamos para o mundo virtual e vamos tirar o nosso corpo daqui, que é o real, né? Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Acho que essa Matrix que vocês estão comentando aí já existe, o nome é Instagram, que é o mundo perfeito. Certo? E aí, acho que é sempre bom lembrar que toda vez que a gente fala de metaverso, a promessa ela é muito mais valorosa do que qualquer realidade que a gente está pensando aqui. Mesmo se a gente pegar a Elda, pegar os maiores engenheiros do universo e juntar a galera com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não chega num Matrix, a gente não chega num jogador número 1, a gente não chega em nenhum desses pensamentos em que a pessoa é 100% transportada para um universo diferente. Junto um pouco com a pergunta do futebol, do telespectador aí, que você vai ter uma experiência única no metaverso. É claro, a gente não tem como negar isso. Não vai ser aquela experiência de você estar no estádio. E esse é o grande problema, porque esse é o que está sendo prometido. A gente está ouvindo a promessa de que vai ser como ir no trabalho, vai ser como ir no parque, vai ser como ir no supermercado. Sei lá quem quer ter a experiência no mercado, mas enfim. A gente escuta promessas cada vez mais ilusórias de realidades que não vão chegar. A gente está bem longe disso, sabe? E essas barreiras, elas não vão ser quebradas simplesmente injetando bilhões em 1, 2, 3, 4, 5 anos, sabe? Esse escapismo que a gente está vendo aí já existe. Eu falei, o Instagram começa como uma piada, mas é verdade, sabe? Quando você abre o seu Instagram, você vai ver os reels das pessoas
em praias maravilhosas, em hotéis luxuosos, e você pensando em casa, meu Deus, olha, Igaraçu, que interessante, né? O que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô fazendo tudo errado? Deixa eu ficar aqui mais 10 minutos no Instagram, mais 15 minutos, mais meia hora, e você perdeu todo o seu tempo vendo um universo paralelo, que não é o seu, sabe? Eu adorei o seu comentário. E aí, acho que a gente não precisa nem ir para muito longe do metaverso, não. Recentemente eu estava lendo que esse trabalho remoto, por exemplo, fez, e isso foi feito como um comentário positivo, certo? Fez com que pessoas, né, da população LGBTQIA+, e pessoas que, em determinados países que têm maior conflito étnico mesmo, que elas podiam trabalhar sem que essas questões fossem trazidas à tona. E isso veio como uma coisa, um comentário positivo. E quando eu li, eu disse que bosta, né? Porque a gente está mascarando as histórias, ao invés de encarar, trazer uma diversidade real, a gente está dizendo, olha, você pode, enfim, se esconder ali atrás do seu avatar de alguma forma, né? E aí, trazendo esse conceito do avatar ali, no momento que você está conectado no Meet, num quadradinho, é quase que um avatar de você mesmo, sabe? E eu fiquei, gente, que bosta, né? E quando você falou, só me lembrei dessa situação. A gente não precisa nem ir para o metaverso, né? Que a tecnologia ela não sirva mais para excluir e ela não sirva mais para mascarar essa sociedade que a gente precisa mudar tanto, tá? Amei. E esse comentário foi racista e foi horrível eu vi esse podcast. Mas eu acho que o filme, o mais adequado não é Matrix. O filme que é o filme que os bilionários têm como referência é o Wall-E. Vocês assistiram o Wall-E, né? É aquilo, você não mexe o corpo, você tá com a elite, porque a humanidade inteira, o que sobrou é aquela galera que está naquela nave, certo? O resto, você não sabe o que aconteceu com ela. Ninguém fala o que aconteceu. Aqui é uma população muito pequena daquela nave. O corpo está completamente separado da mente e o planeta, assim, foi sendo regenerado por máquinas. Aí depois de bilhões de anos, aí eles vão poder voltar, porque a tecnologia é salvadora, entendeu? É horror. Eu tenho 4 perguntas aqui ainda, hein, gente? Eu queria pegar um gancho no que Érica falou sobre essa questão da elitização. Em 2004, um grupo artístico chamado Contrafilé colocou, lá no Largo do Aroche, uma catraca num pedestal e eles intitularam como o Monumento da Catraca Invisível, né? Falando desse processo de catracalização, ou seja, de você barrar o acesso às coisas, às pessoas. Eu estou falando de 2004, um grupo de artistas que já estava discutindo isso que a gente vem dizendo aqui, né? A quem serve divulgar e propagar o metaverso, né? A quem serve, a quem interessa fazer a gente transformar isso como um objeto de desejo, o óculos, o computador, né? Essa obsolescência programada. Então, daqui a pouco eu vou precisar de um novo computador, porque o que eu tenho, o processador já não funciona. Então, a quem interessa esse tipo de coisa? E a segunda coisa que eu queria comentar, eu queria voltar lá no começo, quando Mabuse comentou assim que talvez fizesse mais sentido, de fato, a questão do culto dentro do metaverso, justamente por uma questão que também aí eu remonto para a história da arte, porque eles não têm a intenção de copiar o que a gente já tem aqui na vida real, né? Então, não estou defendendo o metaverso, mas de fato um caminho para ele, porque Deus me livre defender aqui, né? Né? Tô brincando, gente, calma. Mas talvez o grande problema e o que eu tenho percebido é, por exemplo, a TIM fez uma loja no metaverso. Aí você chega lá, tá desenhado um balcão, os celulares colocados. Gente, por que eu vou ter a mesma experiência no metaverso? Né? E por que não pegar essa possibilidade que lá os vanguardistas, quando se depararam com a câmera fotográfica, que disseram, lascou, ela agora faz melhor que a gente. Então a gente vai criar
outras realidades. Aí surgiu impressionismo, expressionismo, cubismo, surrealismo, dadaísmo, as vanguardas inteiras, né, revolucionando tudo isso, porque eles disseram, a gente agora tem a possibilidade de criar outras e outras realidades. Precisa comentar Boa sorte, uma coisa gente. dessa, gente. Precisa. Acho que ela disse tudo, não é? Disse tudo. E é muito essa coisa que falta design nessa história toda. Falta muito design nessa história toda, porque a gente olha para isso, a gente vê negócio e a gente vê engenharia no sentido de desenvolvimento da tecnologia, dos equipamentos e tudo mais, mas falta design. Que a grande pergunta é, metaverso para quê? Né? Acho que metaverso como e metaverso para quê? Que são as duas perguntas que a gente não conseguiu responder ainda, principalmente o para quê. Tem que ter um objetivo para depois a gente pensar em como a gente vai fazer. Né? E aí tem uma questão da UX que eu acho complicada, porque quando eu penso em UX para o metaverso, eu fico antecipando problemas muito mais do que pensar em algo que faça sentido real para a vida das pessoas num contexto rotineiro de uso. Que eu acho que isso é que está sendo assim, empurrado, fórceps para a gente, né? Dizer, não, isso vai fazer parte da sua rotina, sem que isso faça o menor sentido. Agora, também, durante a pandemia, inauguraram o VOMA, né, que é o primeiro museu virtual, né, e ele se propõe a ser essa possibilidade de transformar, VOMA, gente, e a primeira exposição que eles fizeram foi em parceria com vários museus do mundo, e eles colocaram obras de arte de vários museus do mundo ali dentro. E a proposta é que se produza obras de arte para esse próprio museu virtual. Empurrar o metaverso em tudo, talvez seja de fato o grande problema, né? Talvez ele não precise estar em todos os lugares. Mas a vanguarda vai ser esses outros usos, Isso. certo? Que são... vai sair daqui, né? Daqui. E aí vai ser essa história da gente ter esse mundo hiperconectado que a gente não consegue vislumbrar ainda. E aí, mais uma vez, o principal problema é porque a ideia que é vendida do metaverso é dentro do produto lá do Mark terrível Zuckerberg. Agora, um problema que eu acho que é uma questão interessante para pensar. Antes de pensar nisso, para o metaverso, dessas possibilidades artísticas, até religiosas, espirituais, seja lá o que a gente está querendo dizer, a web teve uma cena de arte web riquíssima durante os anos 90 e início dos anos 2000. Por que é que morreu? Porque morreu. Morreu, uma das respostas é porque apareceu uma coisa que praticamente matou a internet, né? Que se chama rede social. Então, assim, se a rede social mata o ambiente de experimentação, de liberdade, a utopia que existia no início dos anos 90, acho que não dá para esperar nada disso vindo de uma empresa, tipo a Meta. É só levantando a bola. Acho que um exemplo disso que a gente está conversando é a história do próprio dinheiro hoje, né? Dinheiro não é mais uma coisa física. Não é mais uma coisa que a gente tem, que a gente pega, né? É o cartão, é o Pix, enfim, dinheiro é uma coisa virtual. Você recebe ali um número, você administra aquele número, mas ele não é mais uma coisa física. Eu acho que é mais ou menos por aí. Fazendo uma metáfora do que é possível fazer hoje. É mais ou menos por aí. Pergunta presencial? Meu nome é Wesley, sou estudante de design de produto. E com o tema de hoje, eu acho que a minha fala vai contemplar todas as talks que aconteceram aqui. Na primeira talk, eu estava pensando no GTA RP, que é um estilo de jogo de GTA que você joga roleplay e você assume o personagem como se fosse uma vida real, como se fosse um Second Life. E nesse contexto do jogo, eu lembrei que o YouTube, os fãs do YouTube criaram uma loja de coxinhas dentro do GTA e mostraram pra ele durante a live. E estavam tendo entrega delivery, tava gente trabalhando e gente, enfim, tava rolando. E realidade virtual saiu pro mundo real. E ele começou a fazer, que é o Jeff Coxinhas, e tava virando São Paulo, tá querendo fazer franquia e tal. Então eu queria fazer esse movimento inverso. Seria que se o metaverso, durante essa evolução dele, sair do mundo virtual
para ser uma realidade aumentada pra gente, sabe? E, tipo, eu vejo muitas empresas tendo esse feeling de fazer aparelhos para que ajude a produtividade da gente, relógios, fones de ouvido que não precisa tirar do ouvido para escutar as outras pessoas falando, etc. Que se esse movimento também seria um passo evolutivo do metaverso para ser uma realidade aumentada para a gente trabalhar. Coxinha pixelada, hein? Um abraço aí pra Jé Coxinha, parabéns. Acho que a Elda falou uma coisa importante, que é sobre a sobreposição do digital com o real, né? Que tende a ser o caminho mais simples e promissor pra gente. A ideia não é que a gente vai se transportar 100% para o mundo digital. O GTA RP, ele é famoso pelas suas incursões aí do iFood, por exemplo, que pagava para as pessoas dentro do GTA fazer entregas dentro do próprio jogo. Já não basta explorar aqui fora também. Desculpa, estou brincando. Mas a gente vai ver cada vez mais essa mistura das duas coisas. Eu acho que a tendência é brega falar em holograma hoje em dia. Acho que o holograma era uma visão do futuro bem antiga, mas ela é mais próxima, Star Wars, Blade Runner demais, assim, sabe? Mas é mais nesse sentido, eu acho. Acho que o que a gente tem de metaverso daqui pra frente é muito mais a questão de ter hologramas interagindo. Não hologramas propriamente dito, mas elementos digitais que vão estar interagindo com a gente. Então, esse é o caminho, sabe? Não necessariamente coxinha de Jack, mais uma vez um abraço, manda pra nós aí. Mas eu acho que esse é o sentido mesmo, a gente vê coisas do digital vindo pra cá. O único problema é que a gente não tem um mercado chamando isso de metaverso. A gente não tem Elon Musk, a gente não tem Jeff Bezos, ninguém tá chamando isso de metaverso. Por isso que essas incursões do Roblox, do GTRP e todos os outros não tem tanto destaque, porque ninguém chama isso de meta. Não tem óculos, né? Exato. Porque você não tem a maisena nesse sentido, né? E isso é importantíssimo para a marca. Mas eu acho que esse é o caminho, sim. A gente vai ter cada vez mais uma via de mão dupla acontecendo, sabe? Mais uma pergunta aqui. Minha pergunta tem tudo a ver com isso que você acabou de comentar, que será que a gente deu um passo maior que a perna? Será que a gente não deveria estar... Ou será que o futuro é a evolução dos wearables? E como que a gente personaliza a experiência de nós, pessoas, através dessa tecnologia, do que pensar em imitar o mundo, que é um pouco do que a gente passou com o esquimorfismo, com o design realista, e que a gente viu que não deu certo, né, essa imitação? Eu só queria dizer que o wearable era uma promessa muito boa, né, gente? E bateu com a realidade também. É assim como esse metaverso que a gente tá falando vai bater com a realidade em algum momento, sabe? Então, eu acho que tá super conectado à trajetória de fracasso. Ah, Felipe, mas os wearables fracassaram? Eu lembro de promessas de camisas inteligentes maravilhosas, assim, que a estampa mudava dependendo do dia. Isso eu tava na faculdade. Não que faça muito tempo, já porque Petra me chamou de velho mais cedo também. Assim, era 2012, 2000, por aí, sabe? E já tinha a promessa de wearables, o Google Lens, meu Deus do céu, como aquilo vai ser incrível. Então, eu não acho que a gente deu um passo maior do que a perna. Acho que a promessa é maior e é proposital. Esse é o meu ponto, sabe? A promessa, ela é muito maior, mas isso é de propósito. Eu acho que é bem isso mesmo. E é aquele conceito de que a gente vai ter outras camadas de interação em cima do físico que a gente não conhece hoje. E acho que realmente ela não vai depender mais dos wearables, né? A gente estava brincando, se o holograma de Star Wars, os wearables é De Volta para o Futuro, né? Eu me lembrei, eu e Erika, logo que a gente entrou, a gente fez um curso de comunicação, não sei o que, a gente fez uma apresentação e tinha lá todos os wearables. Então, acho que realmente não vai ter. E a coisa da ubiquidade, né? De ser cada vez algo mais livre, algo que a gente vai se conectar sem ter essa interface mediada por absolutamente nada, nem por telas, nem por wearables, nem por nada. Estão me ouvindo? Funcionando. Boa noite, sou Federico. Trabalho aqui no César, na área de negócios. E aí vim voltar um pouco no metaverso e trazer um contraponto, assim. E eu vou defender o metaverso, mas eu vou explicar, justificar bem. Tem uma aplicação... Tem uma aplicação muito boa para o metaverso que eu não vi aqui na fala de ninguém, e foi uma discussão recente, inclusive no grupo de pesquisa aqui no César, que me convidaram para participar, que é a aplicabilidade na área da saúde, né? Principalmente a questão psíquica.
né? Então, você não só trazer não só não, é trazer pessoa com alguma doença psíquica com uma realidade que traz ele para uma paz, para uma tranquilidade. Então, assim, se a gente for falar aqui, saem muitas coisas. Então, na verdade, é como usar o metaverso. Assim como tudo que se inventa tem a boa aplicação e a ruim. E aí o que se vende, porcaria sempre se vende, né? Compra, e hoje cada vez mais a informação com acesso para todo mundo, então assim, compra quem quer, literalmente. E vou refazer ali a frase, a gente que está aqui, né? É um braço muito importante para trazer essas questões e, de fato, fazer o povo refletir. Obrigado, era isso. Pronto. O uso da realidade virtual para a área da saúde é uma área de pesquisa minha desde 2012, certo? Quando a gente começou a difundir esse conceito, não ainda do metaverso, mas você usar ambientes virtuais imersivos para a saúde, a área da psicologia e da psiquiatria foi pioneira nesse sentido. Você tratar a homofobia, por exemplo, por esse cenário, certo? E esse é um contexto possível e bem utilizado. Então, as pessoas terem coisas como vivência de você usar um elevador, você ter um contato com uma aranha, coisas desse tipo, e são tratamentos de fato difundidos. Enquanto o tratamento não caracteriza esse conceito de metaverso, né? Porque é algo pontual, terapêutico, deve ser acompanhado por um profissional, e não cabe nesse contexto de metaverso. Pelo que eu entendi do seu comentário, a gente pensar no metaverso como você ir para uma realidade paralela, entre aspas, e vivenciar algo positivo. Enfim, eu só fico imaginando que conflito é esse quando você volta, supostamente você volta para a sua realidade física e se depara com aquilo, né? Eu acho que vira uma imensa crise existencial sem, enfim, um buraco negro sem fim, né? De você viver nesse looping. E acho que a gente não precisa ir para o metaverso para isso. Alguém falou do Instagram, acho que foi Malafaia. O Instagram é exatamente isso. Aquele contexto, aquele cenário que está todo mundo feliz. Para uma realidade, né? A realidade do Instagram. Vamos falar de metaverso. A realidade do Instagram. Tem uma realidade que tem a vida real e a vida do Instagram. Bom, no metaverso, assim, e o que eu estou botando, assim, não é nada técnico, sou médico, não sou psicólogo, mas pessoas que estão acamadas, entendeu? Pessoas que têm, de fato, transtornos esquizofrênicos. Eu estou falando isso até um pouco, a gente teve um debate sobre isso aqui. Isso aí, óbvio que é uma opinião e não tenho profundidade para falar sobre isso, mas eu vejo que pode ter uma aplicabilidade e ser estudado. O metaverso é novidade, né? Eu acho que aproveitar, de fato, é trazer a coisa boa dessa aplicabilidade. Eu tenho o sentimento de que estão querendo renomear o uso da realidade virtual imersiva para a psiquiatria e psicologia, que é muito positivo, sim. Não entendo isso muito como metaverso a princípio, certo? Mas igualmente também é só uma opinião, tá? Mas tenho o sentimento que estão, enfim, só querendo renomear algo que está consagrado, que é o uso, sim, de realidade virtual imersiva para psicologia e psiquiatria, certo? Bom, a última pergunta aqui vem do online. Penúltima, eu vi uma mão levantada ali. Antes, ela é do José Passos, que ele diz que o trio arrasa. A cabeça dele está fervilhando com o que ele aprendeu nesse bate-papo, clareou geral. Ele agradece, mas ele pergunta: existe algum lado bom do metaverso? Existe, gente. Existe o lado bom do metaverso, mas não como ele está sendo vendido hoje, né? Algo, mais uma vez, são camadas de interação que a gente não conhece ainda, mas que podem ser positivas, sim. Da gente ter, de fato, essa coisa da presença expandida, da gente poder ter interações outras. Da mesma forma que foi tão fácil para a gente hoje, esse contexto remoto, querendo ou não, você passa a ter contato mais próximo com pessoas que estão distantes e propiciou muita coisa nesse sentido, muito por aí. Mas não dentro dessa ideia de metaverso como ela é vendida hoje. Eu diria que existe a partir do princípio que a gente pensa numa plataforma aberta.
Se a gente pensar na plataforma, que é o que está alardeado lá do Facebook e tudo, eu acho que a gente cai em todos os problemas das redes sociais. Então, assim, aí eu acho que é muito problemático, né? Deixa eu dar um exemplo que eu me lembrei agora. Teve um relatório do IFTF lá que eu estava lendo, ele dizia o seguinte, que no futuro, a forma como nós vamos interagir, por exemplo, principalmente um banco, né? A forma como você vai se relacionar com o banco, como você vai se relacionar com dinheiro, por exemplo, vai depender muito dos seus valores pessoais. Então, não é mais uma coisa que vem simplesmente, mas a forma como você define e interage vai depender muito desses valores. E é algo que esse futuro aí traz com essa presença expandida, com essa coisa toda, digital twins, blockchain, essa coisa toda. Mabose estava comentando aqui que ele estava se sentindo meio para baixo depois desse papo da gente. E eu vi muita gente falando assim, Deus me livre, defender o metaverso e tal. Eu acho que a gente não tem por que ter esse gosto amargo, na verdade, sabe? Eu acho que momentos como esse aqui são justamente para a gente analisar o que está por vir e tentar transformar isso em coisa boa. A gente tem esse poder. Se tem pessoas que têm poder para fazer isso, é a gente. Literalmente é cada pessoa dessa sala, sabe? Então, se a gente olha para tudo que a gente está falando aqui e, de fato, buscar caminhos positivos e usos positivos é o que a gente tem que focar, eu acho que esse é o rumo. É literalmente criar mais momentos desse, criar mais debates desse, sabe? É como perguntar, morar em Plutão é legal? Plutão é muito longe. Então, a gente não tem que debater bastante sobre isso. A gente tem que olhar para todo esse movimento que está acontecendo sobre o metaverso, e ele, como eu falei antes, ele vem junto com o movimento do NFT e da blockchain, ele vem tudo agregado, porque ele vem carregado com esse discurso do entretenimento, de você jogar para ganhar dinheiro, e você ganhar dinheiro em cima de qualquer coisa que seja virtual, e a gente tem que olhar para isso com cuidado, mas não é para olhar com medo, não é para olhar e falar, ok, esquece aí, joga fora, vamos fazer outra coisa, vamos voltar uns passos atrás, vamos voltar para o holograma, sabe? Não é sobre isso. O nosso papo aqui, e eu espero que não tenha ficado esse gosto para vocês. A gente não tá querendo fazer medo do metaverso. A gente tá só querendo mostrar que o que está sendo propagado por aí é o combate ao deslumbre, né? Eu acho que é isso que a gente está tentando trazer aqui. Nossa última pergunta. Oi, gente. Sou Lorival, sou aluno do mestrado em design aqui do César. A questão que me vem, né, e me veio desde que a gente começou a acompanhar as discussões, é se nós aceitamos, ou se isso já é martelo batido, que o metaverso é um espaço que já está privatizado. Se a gente aceita que não tem espaço para uma atividade criativa, individual, coletiva, de centros de pesquisa, que isso aí já tem um dono, e já tem um nome que foi definido, e que quem vai ditar o futuro disso aí é quem chegou lá e que já está lá. E dentro do que foi levantado aqui de possibilidades, uma esfera pública precisa surgir dentro de qualquer espaço que seja, porque é nessa esfera que eu acredito que nós temos possibilidades. Acho que é por aí mesmo. E a história da complexidade, né, que a gente conversa tanto, né? São cenários muito complexos, e a gente sempre fala no mestrado, né? Envolve questões sociais, políticas, econômicas e ambientais. E muito bom esse comentário teu, Lorival, porque a gente não vê as políticas públicas acontecendo para esse sentido, para regulamentar tudo isso, né? De uma forma geral, a tecnologia tem esse movimento, mas quando a gente pensa no metaverso, é um pouco mais grave, porque envolve muitas questões éticas até, que precisam ser profundamente discutidas, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Acho que a definição do metaverso enquanto uma plataforma aberta, ela passa pela mesma dificuldade que a internet como um todo teve. A gente estava comentando isso no grupo, né? A questão do www, a gente tem isso como algo comum hoje em dia, né? www é o que a gente usa para entrar na internet. E não existe isso para o metaverso. A TIM tem uma loja no metaverso. Tá? O que isso significa? É uma aplicação da TIM que roda a web e é compartilhado com o servidor online. O que significa ser o metaverso da TIM? A gente não tem um metaverso.
O que estão chamando de metaverso são aplicações web de realidade imersiva e tem centenas por aí que não seguem nenhum padrão de uso, que não tem nenhuma diretriz de acessibilidade de absolutamente nada. Então, mais do que pensar nessa necessidade de ter esfera pública atuando, a gente tem que pensar primeiro em definir padrões, protocolos de funcionamento para que a gente possa ter criações que sejam, de fato, comunitárias. Coisas que possam ser acessadas e criadas por todo mundo. Diretrizes que possam funcionar para qualquer pessoa interagir, criar o seu pequeno pedacinho, o seu artefato dentro do metaverso. Tem uma coisa que eu tenho sentimento também, de que é como se esse conceito do metaverso, ele é uma visão de transição, né? Ele é algo que realmente ainda não aconteceu, não foi totalmente estabelecido, mas está sendo discutido como se fosse já algo muito real e muito presente hoje. Talvez esse conflito temporal também seja um ponto importante, né? Que realmente é uma visão de transição, não é a realidade ainda, né? Não está na nossa rotina ainda. É como a Malafaia falou. E é como talvez esse exemplo do uso na área da saúde, né? Fica se renomeando coisas que são antigas para forçosamente dizer que o metaverso já existe. Ai, gente, eu vou fechar essa mesa sentando aqui do lado, porque, né, eu quero arrasar também nesse final. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Por hoje, a gente vai fazer aquele encerramento maravilhoso. Vamos mandar um monte de palma pro pessoal que está lá em casa. Então, a gente queria que vocês estivessem aqui, tá? Obrigada pela participação do pessoal de casa. Elda, sua linda, Mabuse, seu maravilhoso, Felipe, eu não quis dizer que você é velho, eu só disse não coloca a idade. Eu vou tirar, eu juro. Muito obrigada. Eu acho que depois da cabeça da gente estar fervilhando sobre esse assunto, o pessoal de casa agora recomendo assim um relax, um banhozinho, quem sabe alguma coisa mais calminha, certo? Porque amanhã tem mais, a partir das 2 a gente vai estar aqui. Galera que interagiu no chat, a gente vai fazer sorteios. Galera presencial, a gente vai fazer sorteios também. Então eu vou estar atucanando, como se diz lá no sul, o pessoal. E aí, vamos agora fervilhar um pouco a cabeça lá fora aqui no presencial. E vamos aguardar amanhã, que amanhã tem muito mais, certo? Bora lá? Obrigado, meu povo!